Questão da FUVEST envolvendo ecologia, galera, muito importante. Essa questão aqui foi uma sugestão de um seguidor do Cezão chamado Kleber. Galera, temos que entender esses conceitos abordados. Uma questão muito importante, uma questão complexa, ela é extensa. Tem um esqueminha aqui, ó, o Cezão até ficou encolhido, tô perto do sapinho aqui. Extremamente importante, tá, galera? Vamos para o enunciado, vamos entender do que se trata. Os jardins de chuva, como o esquematizado na figura, vêm sendo implantados em áreas urbanas como uma alternativa de baixo custo para minimizar alagamentos. São canteiros de plantas que ocupam partes rebaixadas do terreno com a função de reter parte das águas pluviais e diminuir sua velocidade de escoamento. Para isso, o solo do jardim deve ser preparado a fim de absorver a água e facilitar sua infiltração, direcionando-a ao lençol freático. Outra vantagem desses jardins é a retenção e decomposição de poluentes carreados pelas águas pluviais. Ainda, ao mesclar diversos tipos de plantas, os jardins de chuva atraem animais e aumentam a biodiversidade local. Pessoal, aí a gente pode ver aqui no esqueminha, ó, ao lado, tem as plantinhas, tem aqui a representação do solo, né, substrato poroso, a nuvenzinha lá, tem ave, tem borboletinha, tem o inseto ali ao lado, né, à esquerda, o sapinho aqui do meu lado. Então, o esqueminha bem representado, um esqueminha relativamente simples. Vamos aqui entender o que a questão está querendo, ó. Com base na descrição e no esquema do jardim de chuva apresentados, é correto afirmar que, alternativa A, esse jardim de chuva pode ser considerado um ecossistema no qual componentes bióticos e abióticos interagem numa dinâmica de autorregulação e autossustentação. Galera, faz sentido, a alternativa tá legalzinha, tá bonitinha. Lembrando que componentes bióticos, estamos falando dos seres vivos, componentes abióticos, estamos falando de luminosidade, de umidade, vento, são aí os fatores abióticos de um ecossistema. Então, a alternativa A tá legal. Sugestão que o professor sempre dá para os alunos, vamos ler as demais alternativas. Vamos lá, para termos a certeza. Alternativa B, nesse jardim de chuva é possível identificar uma teia alimentar com 2 níveis tróficos, no qual todos os animais ocupam o nível trófico dos consumidores secundários. Galera, não faz sentido. Viajou legal aqui nessa alternativa. Nós podemos contar aqui pelo menos 4 níveis tróficos. Lembrando que um nível trófico, galera, seja numa cadeia ou numa teia alimentar, é a posição ocupada por aquele ser vivo, é o ranking ocupado por aquele ser vivo. Aqui nós temos o quê? Plantas que representam o primeiro nível trófico, nós temos o insetinho ali, ó, o gafanhotinho, que pode ocupar o segundo nível trófico, nós temos aqui o sapinho, que pode ocupar um terceiro nível trófico, nós temos uma ave ali, ó, que pode ocupar um quarto nível trófico, então não faz sentido a alternativa B. Incorreta. Vamos para C. Esse jardim contém plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas, caracterizadas por possuírem raízes pivotantes que aumentam a eficiência na absorção de água. Pessoal, a gente consegue perceber no esqueminha ao lado aqui que são plantinhas diferentes. Algo que chama atenção, característica das folhinhas e das raízes. Pessoal, temos que lembrar, monocotiledôneas apresentam as raízes fasciculadas e não raízes pivotantes. Então aqui, ó, bem ao meu ladinho, ó, do lado do sapinho, é característica de uma monocotiledônea. É aquela raiz fasciculada, ela não tem ali um eixo principal, como é o caso da segunda plantinha ali, né, seguindo a sequência ao meu lado. Então, alternativa incorreta. Vamos para D. O uso de plantas com grande superfície foliar pode prejudicar a eficiência do jardim de chuva, diminuindo a evapotranspiração. Galera, não faz sentido também. A partir do momento que uma planta tem uma grande superfície foliar, isso vai aumentar a transpiração, vai aumentar a evapotranspiração. Então, não faz sentido essa alternativa também. Incorreta a D. Vamos para aí. A decomposição que ocorre no jardim de chuva é feita por organismos parasitas que transformaram os detritos em nutrientes, resultando na etapa final em moléculas complexas. Galera, não, como assim organismos
organismos parasitas. Quando nós falamos de decompositores, nós estamos falando principalmente de fungos e bactérias. É o primeiro erro dessa alternativa. E tem mais um errinho aqui, muito importante salientarmos. A decomposição, o que ela faz? Ela degrada compostos mais complexos, moléculas orgânicas mais complexas, em compostos simples, em nutrientes menores. Lá no finalzinho ele falou o quê? Que nós teremos na etapa final moléculas orgânicas complexas. Então, galera, corretíssima é a alternativa A. Volto a dizer uma questão muito importante, lembrando que para o Enem o tema mais trabalhado, mais cobrado de biologia é ecologia, é a parte de ecossistema, preservação ambiental, sustentabilidade. Então esse tema vale para muitos vestibas, como é o caso aqui da FUVEST, e também para o Enem que se aproxima. Se tiverem dúvidas de qualquer vestibular do país, dúvidas em relação ao Enem, mandem para o Cezão que resolvemos tudo aqui. Bons estudos, abraço e até a próxima!